Cataguases é um local, uma cidade que, por uma série de conjunturas que precedem mesmo a arquitetura, todo o movimento literário, o movimento do cinema, vai reunir um conjunto de edificações modernas, quer dizer, concentradas de uma forma de grande qualidade, concentradas numa média cidade brasileira que não há uma outra nesse exemplo. Há situações, é curioso, há situações até semelhantes no mundo. Há Darmstadt, uma pequena cidade na Alemanha, em que tem uma situação parecida, quer dizer, uma concentração de artistas lá que gerou a construção de casas e a presença de painéis de pinturas que é semelhante ao que há em Cataguases. Quer dizer, Cataguases vai reunir, ainda nos anos 40, um grupo, e início de 50, de prédios modernos que não havia nessa mesma época em outras cidades, mesmo em grandes cidades. Quer dizer, é muito especial esse patrimônio moderno de Cataguases. A preservação patrimonial no Brasil, nós já temos uma trajetória de mais de 70 anos, 80, da década de 30, aqui final de 30, então 70 anos. 80. Então de mais de 80 anos. Então, quer dizer, eu acho que já se fez muita coisa, se conseguiu preservar um conjunto muito expressivo do que era a arquitetura, do que é o nosso passado colonial, o nosso passado do século XIX, e até parte do nosso passado mais recente, quer dizer, o nosso passado do século XX. Aí, nesse sentido, vamos nos referir a Cataguases. Quer dizer, Cataguases faz parte desse grupo ainda pequeno de monumentos do século XX brasileiro preservados, monumentos que representam esse século que foi muito importante. Quer dizer, o Brasil, no século XX, vai ter um papel importante no cenário da arquitetura mundial. Quer dizer, há em qualquer livro da arquitetura, sobre a arquitetura do século XX no mundo, há um capítulo Brasil. Então, e Cataguases, apesar de ser menos conhecido na literatura, é parte desse capítulo, é uma parte importante. O que vai levar no final do século XX, o movimento, o tombamento ainda é década de 90, é no final do século XX, vai levar a um movimento, ao interesse pelo estudo desse conjunto, de conhecer esse conjunto, divulgar e o tombamento desse conjunto, desse grande momento cultural, artístico que vai estar ocorrendo aqui em Cataguases. E aí é nesse sentido o tombamento de Cataguases é um reconhecimento mais do que oportuno para preservar esse conjunto. Tem casas interessantíssimas, as casas do Peixoto, projetado pelo Niemeyer, a casa da Nanzita, projetado pelo Francisco Bolonha, mas eu vou destacar um que me interessa particularmente, que é o edifício projetado pelos irmãos Roberto, onde funcionava a loja A Nacional, que hoje são o Magazine Luiza. É um edifício comercial residencial, com apartamentos duplex, que era uma tipologia que os irmãos Roberto vinham ensaiando, e que reflete essa ideia de procurar construir um novo habitat para o homem do século XX. Então, pensar um tipo de apartamento que juntasse a tecnologia do edifício multifamiliar com uma sensação de se viver numa casa, por isso os apartamentos duplex. E além disso, eu chamaria a atenção pelo desenho daquele edifício, o desenho dos detalhes daquele edifício. Eu considero que a porta da loja do edifício, uma enorme porta de madeira que ela abre, ela pivota por um eixo central, quer dizer, ela gira no eixo central, uma das portas mais bonitas, ou possivelmente a porta mais bonita que eu conheço numa situação assim, de uma loja comercial. Nesse sentido, eu destacaria o edifício da Nacional.
quando a gente convive com as coisas, a gente acaba não valorizando tanto elas, quer dizer, se acostuma. Então, um congresso desses, eu acho que serve um pouco para a própria população de Cataguases olhar para o que ela possui. Porque quando a gente começa a ver por que tanta gente veio aqui olhar essas coisas, você começa a olhar isso. No outro sentido, serve de fazer para esses de fora conhecerem Cataguases, saber que existe. Isso é uma coisa fundamental nesse sentido. Cataguases tem todo o potencial para o turismo cultural, para um turismo de visitação desse conjunto. Existem outros casos, eu já tinha falado em Darmstadt, na Alemanha, eu mesmo tive a oportunidade de ir lá, as pessoas visitam, os proprietários cobram um ingresso para a manutenção das suas casas e para essas visitas. Isso tudo dá uma dinâmica e cria um interesse enorme e que eu acho que pode ser bastante enriquecedor e oportuno para Cataguases. Não é minha primeira vez em Cataguases. Eu hoje estou na Universidade Federal Fluminense, mas a época do tombamento de Cataguases eu trabalhava no IPHAN. E não participei exatamente da elaboração do tombamento, mas de uma série de discussões que ocorreram logo após o tombamento, no sentido de tentar ter uma estratégia de valorização e de gestão desse tombamento. Então eu tive a oportunidade de conhecer nos anos 90 Cataguases, que foi para mim uma verdadeira descoberta, uma surpresa. O que significa rever Cataguases hoje em dia? Olha, eu acho que Cataguases, apesar de talvez essa gestão talvez não tenha funcionado tanto do IPHAN como se pretendia, mas de forma geral o patrimônio está aí, ainda está inteiro. Eu acho que ainda temos possibilidade espero, de Cataguases conseguir trazer o IPHAN para uma conversa e para juntos promoverem a efetiva conservação desse patrimônio. Aí ele tem um papel direto, que é o papel que lhe é atribuído pela legislação, quer dizer, ele tem um papel de fiscalização. Eu acho que esse papel não deve ser abandonado, mas principalmente ele tem o papel, ele deveria promover um papel de buscar envolvendo outros setores da sociedade, buscar fórmulas para efetivamente amparar também esses proprietários na preservação desse conjunto. Quer dizer, o papel do IPHAN não pode se reduzir, nesse caso, simplesmente ao papel de fiscal. Quer dizer, ele tem que também se tornar um promotor junto com a sociedade da preservação e de encontrar meios financeiros da preservação desse conjunto. Eu fico achando que é esse, na realidade, hoje o grande desafio. Eu até daria um exemplo. A escola que hoje funciona na casa que era da Josélia, se não me engano, que era um projeto do Aldair Toledo, eu, em 90, conheci aquilo como casa. Era uma casa espetacular. A ideia da escola ter comprado permitiu, de qualquer maneira, a conservação da casa, mas no fundo se perdeu um pouco, porque se perdeu o ambiente, o mobiliário naquele caso. E eu acho que, nesse sentido, isso talvez tenha sido, digamos, a grande modificação que eu encontrei depois da década de 90 e que, no fundo, é um alerta para as outras remanescentes. Quer dizer, é urgente se conseguir estabelecer um diálogo mais amplo com outros setores, no sentido de se conseguir mecanismos de financiamento para transformar essas casas num circuito efetivamente turístico e cultural, que garanta a preservação e a manutenção dessas casas. O IPHAN também como poder público, mas isso devia estar... isso tem que ser discutido em conjunto, IPHAN e Prefeitura, né, nessa regulamentação. É importante chamar a atenção, quer dizer, que o patrimônio, o valor de Cataguases vai além dessas casas
listadas com tombamento. Quer dizer, há uma enorme qualidade urbanística e arquitetônica que envolve todo esse conjunto e não só essas casas. Porém, efetivamente, são essas casas que estão tombadas. Quer dizer, há necessidade também de flexibilizar essa legislação, quer dizer, ter um olhar mais inovador no restante do conjunto. Inclusive, porque é fundamental, e é isso que a gente tem que pensar, que a ação de preservação é uma ação que tem que estar legitimada na sociedade. Não pode ser uma ação simplesmente imposta. Se ela não for legitimada pela sociedade, e aí, nesse sentido, no caso de Cataguases, é crucial esse trabalho conjunto, IPHAN, prefeitura e os segmentos da sociedade para essa legitimação. É só com essa legitimação é que esse patrimônio vai ser efetivamente preservado.